Olá, meu nome é Wilson Martins, você está no canal da W Martins Gestão Imobiliária e o nosso assunto de hoje é compra e venda de imóvel alugado. Recentemente, nós tivemos notícias de que a Caixa Econômica Federal e a reboque dela, todos os outros grandes bancos, começaram a fomentar um pouco mais a concessão de créditos para aquisição de imóveis, notadamente em razão da queda da taxa Selic e, com efeito, diminuição também da taxa de juros, que vem então ser utilizada no financiamento imobiliário. Diante desta situação, após um longo período de retração do mercado imobiliário, percebemos uma leve, alguma sutil possibilidade de que o mercado venha a ser retomado. Por conta disso, eventualmente imóveis que estão colocados para locação, melhor dizendo, imóveis que estão alugados, são colocados à venda. Diante de uma situação como essa, é muito importante nós fazermos valer algumas circunstâncias constantes na lei do inquilinato, como, por exemplo, o direito de preferência do locatário. A lei do inquilinato, a partir do artigo 27 até o artigo 34, cuida desse tema. Portanto, é bem importante registrar que o locatário terá direito de preferência diante das hipóteses de venda, promessa de venda, dação em pagamento, cessão e promessa de cessão de direitos aquisitivos. Diante disso, o locatário deverá ser notificado pelo locador através de uma notificação inequívoca. A legislação cuida do tema, explicitando que a notificação tem que ser inequívoca, ou seja, é importante que tenha a certeza do recebimento deste comunicado, desta notificação por parte do locatário, e que, no contexto desta notificação, estejam especificados todas as condições do negócio, em especial o preço, a forma de pagamento, se existe ou não algum gravame ou algum ônus real pesando sobre a propriedade e o lugar onde eventualmente a documentação da propriedade será examinada pelo locatário potencial comprador. Bom, uma vez recebida a notificação, o locatário terá o prazo improrrogável de 30 dias para o exercício do seu direito de preferência. Se eventualmente não vier a exercer o seu direito nesse prazo, ele irá decair do seu direito à preferência, fazendo com que o proprietário do imóvel esteja absolutamente liberto para a hipótese de venda do imóvel para qualquer outra pessoa. É bem importante sedimentar que uma eventual notificação, oferta do direito de preferência por parte do proprietário do imóvel e uma posterior desistência poderá acarretar para o proprietário do imóvel perdas e danos, lucros cessantes ou algum tipo de reparação indenizatória em que o locatário poderá mover perante o proprietário por conta da desistência da venda do imóvel por parte do proprietário, razão pela qual é muito importante termos em mente que, quando eventualmente for notificado o locatário, o proprietário esteja bastante seguro da sua pretensão de venda. Bom, o fato é que, por vezes, os locatários, em alguns casos, são preteridos, são prejudicados do seu direito de preferência, hipótese na qual o proprietário coloca o seu imóvel à venda, terceiro adquire, sem que eventualmente tenha dado o direito de preferência ao locatário. Diante desta hipótese, o locatário poderá seguir dois caminhos. Esses caminhos estão estampados no artigo 33 da Lei do Inquilinato. E que caminhos seriam esses? Ou ele, então, reclama perdas e danos, danos morais, danos materiais, ou seja, ações que tenham cunho indenizatório pelo fato de ele ter sido preterido do seu direito de preferência e com isso vem ocasionar algum tipo de responsabilidade de indenização do antigo locador para o locatário, ou então ele poderá vir pela via de, depositando o preço do imóvel, exigir para si a propriedade que até então estava alugada. Notem bem, olha a repercussão um tanto quanto importantíssima e dramática acerca desse momento. Repito, se o locatário for preterido no seu direito de preferência, ele poderá, depositando o preço do imóvel, reclamar para si o imóvel que até então estava alugado. Mas é bem verdade que o locatário deverá observar os prazos previstos no artigo 33,
E que prazos são esses? Essa reclamação deverá se dar, segundo o texto legal, em um prazo de até 180 dias a contar do registro do contrato de compra e venda, onde o proprietário teria ou terá vendido o imóvel para um terceiro. E uma outra informação tanto quanto importante é que o locatário tenha tido o seu contrato de locação averbado na matrícula do imóvel há pelo menos 30 dias da data da venda. Uma outra circunstância extremamente importante quando nós tratamos do tema venda de imóvel alugado é a situação do locatário, ou seja, vamos considerar a hipótese em que o locatário foi regularmente notificado do seu direito de preferência, mas eventualmente não teve interesse na compra. Diante disso, lembre-se, o proprietário poderá vir a vender o imóvel para outro. E esse outro? E o adquirente estará ou não obrigado a respeitar o contrato de locação? Estará ou não obrigado a respeitar o prazo do contrato? Acerca desse tema, o artigo 8º da Lei do Inquilinato estabelece que o adquirente poderá denunciar, poderá desfazer o contrato de locação, notificando o locatário acerca do seu interesse em desfazer a locação, concedido, contudo, ao locatário o prazo de 90 dias para desocupação do imóvel. Em alguns casos, isso coloca o locatário em uma situação de um eventual risco ou eventual insegurança acerca de uma possibilidade de ter que desfazer a locação. Bom, e aí, na verdade, o legislador, no mesmo artigo 8º, estabeleceu 3 requisitos que, se eventualmente o locatário vier a ter a propriedade alugada vendida, se uma vez preenchido 3 requisitos legais, ele terá o direito de que o seu contrato seja respeitado no que tange a sua vigência. E quais são então os requisitos que o locatário terá de preencher? Bom, primeiro, que o contrato tenha prazo determinado. Se o contrato estiver por prazo indeterminado, ele vai decair desse direito de ter o seu contrato respeitado. Repito, primeiro das circunstâncias é que o contrato esteja por prazo determinado. O segundo é que contenha o contrato a chamada cláusula de vigência. E o que vem a ser então cláusula de vigência? É uma disposição inserida, injetada no corpo do contrato que diga: se o imóvel vier a ser alienado, o adquirente estará obrigado a respeitar a vigência do contrato de locação. Terceira e última circunstância, estampada lá no artigo 8º, é que o contrato de locação esteja devidamente registrado, notem bem, registrado no registro imobiliário competente. E aqui nós estamos falando que o ato de registro em alinhamento ao artigo 167, inciso 1º, número 3 da Lei de Registros Públicos. Por fim, vale ressaltar que em algumas transações imobiliárias, o locatário poderá, tecnicamente, legalmente, ser preterido no seu direito de preferência. E essas hipóteses estão ali elencadas no artigo 32 do mesmo diploma legal, Lei 8245 de 91. Quais são essas hipóteses? Doação, permuta e arrematação do imóvel em público leilão ou leilão extrajudicial também. Então percebam, o artigo 32 traz algumas hipóteses em que o locatário decairá do direito de preferência. Falamos hoje acerca do tema compra e venda de imóvel alugado. Obrigado pela oportunidade e curtam, compartilhem e nos siga nas redes sociais. Obrigado!